Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que é uma leitura atemporal, então não importa quando eu postei esse vídeo, mas quando ele chegou até você. É uma leitura coletiva. Pegue aquilo que tocar o seu coração, que fizer sentido e ressoar. Aquilo que não tocar não tem problema, deixe para outra pessoa. Eu sempre deixo aqui em cima todos os vídeos na playlist do seu signo, tá bom? É uma leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente e Escorpião. Se você veio nesse vídeo sem querer, ou se você veio ver Escorpião de outra pessoa e sentiu que espelhou para você, você também pode estar considerando, tá? Para informações de promoções e leituras particulares, está aqui embaixo na descrição, logo bem em cima, tá bom? Só você falar comigo, entrar em contato que a gente conversa. Vamos começar aqui o seu jogo. Eu vou começar tirando cartas do anjinho pra gente ver também qual anjinho que vai reger sua semana, tá bom? E muito boa sorte para você. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a melhor mensagem nesse momento para você. Vamos lá. Vamos ver qual é o anjinho para Escorpião. Arcanjo Gabriel. Fala, nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Então aqui a gente já entende que nessa próxima semana você vai estar precisando trabalhar bem as suas questões com a sua criança interior. Vamos ver aqui com o oráculo. O que temos? Coiote, flamingo e o cavalo. Vamos entender melhor. Olha só, Escorpião, aqui o seu jogo, ele tá falando muito forte sobre você seguir por um novo caminho, alguma coisa mudar aí, uma direção na sua vida mudar, de uma forma bem significativa, mas ao seu favor, tá? A carta do coiote, ela fala assim, olha só, confie nos desvios divinos, tá? Então, aqui é uma carta que ela fala que vai haver uma mudança de direcionamento, pode ser em qualquer área da sua vida, dentro do trabalho, do amor, um projeto pessoal, em que isso, por mais que você, tá? Você olhe para a situação e você fale assim, nossa, mas, digamos assim, eu não contava com isso, eu não queria isso, ou até mesmo eu não planejei essa mudança. Isso aqui é a própria espiritualidade, o universo fazendo esse movimento que vai ser melhor para você, tá? Então a carta do coiote, ela fala sobre você estar seguindo ou idealizando um caminho e isso muda, a direção muda. E faz todo sentido quando a gente consegue ver a estrutura, junto com a estrutura das demais cartas. A carta do Flamingo, ela fala assim, olha só que interessante, abrace o meio termo. E é uma carta que fala muito para, diante dessa situação que a gente está falando aqui, o que acontece quando você planeja seguir uma direção, ou quando você já está vivendo essa direção na sua vida, e você começa a perceber que as mudanças, elas começam a te levar para um outro caminho, o que acontece? Muitas das vezes, a gente entra numa questão de uma ansiedade, numa questão de tentar entender o que está acontecendo, porque é um desvio de rota. Então, se você planejava estar vendo uma coisa, você vai começar a ver outra. Isso pode te preocupar, isso pode te angustiar. E a carta do Flamingo, ela fala justamente sobre essa ideia de você viver o presente, de você viver um dia de cada vez, de você não focar no futuro na questão assim, como é que eu vou te falar? De entrar em desespero, ficar muito preocupado, mas por que está acontecendo isso? Vamos supor aqui um exemplo para fazer sentido. Você, é só um exemplo, tá? Você recebe uma demissão dentro da área do trabalho. E aí, isso vai te preocupar, é óbvio, quem não ficaria preocupado, né? Você estava ali achando que estava tudo bem e chega uma demissão. E para você é pego de surpresa, porque você planejava continuar ali, aquilo ali estava te dando dinheiro, mas acontece que essa demissão ela foi
ela seria mais interessante para você, né? Como nesse exemplo. E isso aqui é para você abraçar o que você tem hoje. Então, de alguma maneira, isso vai ser importante para você. E isso vai te abrir o caminho, ou vai te abrir portas, talvez melhores, mais interessantes. E a gente tem a carta do cavalo, que é uma carta que fala: a liberdade é sua, as suas escolhas, elas te levam para um lugar melhor. Então, faz todo sentido esse panorama aqui, tá? Entender que isso aqui que aconteceu, esse movimento que acontece aqui, te leva para uma direção melhor, tá? E se você ficar bem centrado com base no que você está vivendo, ficar no presente, tentar não dar uma ansiedade ou ir para uma preocupação lá na frente, você consegue perceber as escolhas certas que você vai ter que fazer, quais são os movimentos certos que você vai ter que fazer diante desse desvio, para que você entenda que isso foi melhor e que isso foi benéfico, inclusive para você, tá? Vamos ver aqui com o tarô, para que ele possa esclarecer ainda mais. Vamos lá. Coiote, que fala do desvio. Olha só. Acabei de falar para você. Olha que interessante. Eu falei aqui na carta do Flamingo para você viver focado no presente, né? E aí não vem nada mais, nada menos que o Seis de Copas, que é uma carta que vem muito com a energia da ansiedade, tá? Da pessoa ali focando demais no que vai vir pela frente, no que pode acontecer depois. Então, essa carta aqui também fala sobre a cura, tá? Sobre você curar certas situações, sobre você entender o porquê. Aqui a gente estava falando de vir um novo movimento, né? Na sua vida, de vir um desvio e de você entender que esse desvio ele é importante para você. Talvez isso aqui vá resgatar em você algumas questões, vai curar alguns problemas, alguns bloqueios, alguns traumas, né? Ou você está vivendo uma situação que não é boa para você. Você pode ter noção ou não dessa situação. E isso aqui te leva para um novo direcionamento, com uma ideia de cura, uma ideia de você seguir para uma direção mais benéfica e te tirar dali de algo que não estava tão saudável, que não estava tão interessante e que também você talvez não estava conseguindo achar todo o seu potencial. Quando a gente tem a carta aqui do Arcanjo Gabriel falando de você achar a sua criança interior, e a gente tem justamente a Rainha de Paus, que é uma carta que fala de progresso de vida, de você terminar tudo aquilo que você começou, mas também é uma carta que fala muito sobre o empoderamento, sobre você colocar no mundo toda a sua essência, todo o seu poder. Então, o que eu sinto aqui para Escorpião é que você vai precisar ter uma abertura. Isso aqui te promove uma abertura de vida, no sentido de você mostrar para o mundo algumas qualidades, algumas coisas, ou você se abrir para uma coisa que faça mais sentido, como se aqui você tivesse um pouco recolhido, um pouco aprisionado, com as suas asas cortadas, não tendo tanto alcance de voo, tanta liberdade, e agora nesse novo desvio aqui, você consegue mostrar o seu valor, você consegue mostrar todo o seu potencial, consegue curar situações que estavam te machucando, tá? Então, aqui eu vejo uma abertura muito positiva para Escorpião. Vamos ver aqui o Flamingo, que fala para você abraçar o meio termo, né? Viver justamente o presente, como a gente vê no Seis de Copas. 5 de espadas. E, olha, a carta da lua. Olha só, aqui, a carta da lua, tá? É uma carta que fala muito forte sobre ansiedade, tá? Sobre decepção, sobre dúvidas. E aqui eu sinto que quando eu falo para você que você vai precisar entender o presente, quando você vai precisar estar aqui e não ter essa ansiedade que a gente está batendo tanto ali do que vai acontecer, de como que vai ficar, de para onde você vai, como é que vai se resolver. Então aqui também fala muito dessa questão da decepção, de você não esperar
de você não entender por que, que as coisas estão seguindo esse rumo, por que, que as coisas estão acontecendo dessa maneira. O 5 de espadas é uma carta, inclusive, que fala daquele sentimento mais assim... Como é que eu vou te falar? Sabe aquele sentimento de derrota? De você achar que perdeu? Ou você se sentir injustiçado diante de uma luta em que não foi justo para você? Então, essas duas cartas aqui, elas me falam de você entender, principalmente, que isso aqui é melhor assim. Aqui me mostra um bloqueio, uma questão de você não estar conseguindo perceber. A carta da lua fala sobre esse véu, a gente não conseguir ver exatamente as coisas como elas são. Então, é como se você não conseguisse perceber o real significado por trás disso. Você se sentisse extremamente injustiçado, extremamente mal, e achando que isso não foi bom para você, ou isso não vai ser bom para você, diante do que possa acontecer ainda. Algumas pessoas podem estar ressoando já na energia, outras podem vir a ressoar mais na frente. Então aqui é você entender o seguinte, tudo tem aprovação divina, né? Se você está passando por uma questão complicada agora em que você não entende por que você está passando por isso, você vai entender em algum momento, mas talvez não seja realmente agora. A carta da lua me traz muitas dúvidas, como se fosse um véu assim, e você ali se sentindo nessa posição, olha, tá errado, eu perdi, essa luta não foi justa, eu passei muito tempo nisso, e por que as coisas desenrolaram dessa maneira, sabe? Mas talvez no tempo certo você consiga compreender melhor essa questão. Vamos ver aqui a carta do cavalo. Opa. Realmente, olha. Realmente, gente, vem a carta da torre aqui. Carta da torre, cavaleiro de copas, 8 de ouros e 10 de copas. Com certeza, definitivamente, uma torre e um 10 de copas. Então, assim, o que acontece aqui? Existe e existia, principalmente, existe, né, para algumas pessoas, porque pode ser que não tenha ressoado. Então, assim, a carta da torre é uma carta que fala muito sobre vir um corte, tá? Uma mudança inesperada, algo que você nem estava ali cogitando, algo que você não imaginava, mas a gente fala também sim de uma perda. Então, assim, a mudança de direção, seguir esse novo ponto de vista ou esse novo caminho, ele vem com algumas situações desafiadoras para Escorpião. Mas aqui a gente também fala da torre no sentido de reconstrução. Se algo ruiu, se algo caiu, se teve um corte, se teve uma perda, é para você dar uma atenção ali, é para você entender que não existiam bases ali, que precisa de uma mudança, que você precisa reconstruir a sua vida, seja amorosa, seja no trabalho, seja um projeto, seja a sua vida em geral. Você precisa olhar para ela com olhos diferentes. Aqui não estava muito bem estruturado. Lembra que a gente tem falado aqui sobre a cura, sobre você colocar no mundo o seu potencial, sobre você curar situações. Então, talvez você até não estivesse percebendo, entendendo o quão ruim estava aquilo para você. Mas agora você vai conseguir entender melhor. Nossa, quando as coisas forem dando certo, quando você chegar no 10 de copas, tudo vai fazer sentido. Mas nesse primeiro momento, ainda vai ter uma questão de você se sentir assim como esse 5 de espadas, sabe? O rei de cavaleiro de copas, é uma carta que fala sobre mudanças muito profundas na vida, tá? Sobre, sabe, você ter coragem de tomar uma atitude você mesmo, tá? Diante dessa torre aqui, você ter coragem de tomar uma atitude e acompanhar essa mudança. Lembra aqui que se você segura aquilo, se você não aceita, se você se prende, se você recua, a mudança ela é muito mais dolorosa. Mas quando você está disposto a encarar aquilo e você fala assim, não quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse caminho, eu vou deixar isso para trás, isso aí estava me fazendo mal. Aqui a gente fala quase de um convite para você seguir essa nova direção,
um convite para você fazer esse movimento que vai ser muito benéfico, porque a gente tem o 10 aqui, tá? E o 8 de ouros é uma carta que fala muito para você entender que você vai precisar, digamos assim, abraçar essa situação, abraçar essa mudança, entender que ela é benéfica e entender que quanto mais você reluta, pior. Se você entende que isso aqui é quase que uma nova direção ofertada pela espiritualidade para o seu caminho, se você se dedica para isso, se você se dedica para você, se você se dedica para que as coisas façam melhor para você, que você viva uma nova vida, que você viva um novo momento na sua vida. Aqui eu sinto muito uma questão de dedicação pessoal, tá? Dedicação a si mesmo. Não é à toa que veio ali a criança interior. É você respeitar o seu momento, você respeitar os seus ciclos. Às vezes a gente quer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito, e a gente acaba não percebendo que determinadas coisas mais nos fazem mal do que nos fazem bem. E a espiritualidade, ela às vezes consegue perceber aquilo de uma maneira muito mais profunda. Então ela entende que aquilo ali não estava te beneficiando, ou estava te tolhindo, ou estava te cortando as asas. Então ela vai lá e corta, para que você entenda o tamanho da pessoa que você é, o tamanho do potencial que você tem. E que dentro de uma nova perspectiva, de uma nova direção, você vai conseguir brilhar mais, você vai conseguir ir atrás do que você quer. Então sim, depois da torre, vem a estrela. Mas aqui no seu jogo, a gente ainda tá na torre. Mas olha só, o 10 de copas, essa carta incrível. Olha que carta linda. E ela vem bem no finalzinho do seu jogo. E o que isso significa para você? Significa que, diante de toda essa questão, vai vir a felicidade. Aqui algumas pessoas, tá, podem fazer uma mudança de casa também, tá? Uma mudança de estrutura. A gente pode estar falando de casa mesmo, ou uma mudança de estrutura toda interna. Como a gente falou, você se curando de muitas questões e se abrindo para quase como uma pessoa nova, sabe? Reconstruindo sentimentos, emoções, reconstruindo assim toda uma base interna e indo em rumo àquilo que realmente possa te fazer feliz. Então fica aqui esse jogo para Escorpião. Não encare esse jogo como ruim, encare esse jogo como desafiador. Se ressoou para você, eu fico muito feliz. Claro que a gente está fazendo uma leitura coletiva, nem sempre vai ressoar com todos, mas de repente alguma parte só fez sentido para você. Mas eu espero muito que eu possa ter te ajudado, ter trazido esclarecimento, e que se você que está vendo aqui, você tenha se sentido tocado para ouvir esse conselho e ouvir o chamado dessa nova direção, tá bom? Que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê muita luz, paz, força, coragem, ousadia, fé e esperança. Que os anjos e arcanjos estejam em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita. Que Arcanjo Miguel, seu anjo da guarda, sua egrégora pessoal, esteja aí, junto com o Arcanjo Gabriel, te protegendo e te sustentando. Que a espiritualidade segure suas mãos e guie seus passos nessa linda jornada da vida. Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.